na trilha plataformas de produção de conteúdo. O assunto hoje é sobre nuvem. Nós vamos falar sobre playout na nuvem, desafios e visão de futuro. Olá, quem está conosco aqui é o Antônio Carlos. Ele é o gerente técnico de implantação e projetos da Record TV. Antônio, seja bem-vindo. Olá, Cauília, muito obrigado pelo convite, obrigado pela sede, por mais essa oportunidade. Antônio, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o que originou essa demanda, essa necessidade de fazer um playout na nuvem, esse projeto que você vai compartilhar um pouco mais com a gente aqui? Bom, Cauília, foi o seguinte, em meados de 2017, a gente teve a demanda de ter canais de OTT do Play Plus, no caso, né? Mas uma demanda muito rápida, né? Teve que acontecer. Então, dentro dessa demanda de playouts, a gente procurou selecionar rapidamente, porque era uma demanda que tinha que ser feita em 6 meses. Então, a gente começou a analisar os principais fornecedores e, é claro, como a gente não tinha tanta experiência na época, a gente começou a procurar os nossos fornecedores convencionais, e é onde realmente começou até a gente descobrir que não era daquela forma que seria. Os grandes fornecedores estavam praticamente levando a aplicação convencional para a cloud e realmente era muito engessado e oneroso, né? Não entrava no budget da empresa. Então, realmente a gente teve um trabalho de selecionar, comparar, fazer essas comparações de pelo menos de 5 anos de investimento, comparando versus o uso em cloud. A gente descobriu que logo depois que a gente acabou usando algum legado que a gente tinha de outros projetos que foram desativados, masters, em playouts de maneira convencional, a gente descobriu que depois de 1 ano de implementado, a gente não ia ter mais suporte a isso. Então, é um dos pontos super importantes de a gente ter optado depois para há 1 ano e pouco para trás, 1 ano e meio mais ou menos, a gente começou esses estudos e acabamos de implementar. Há 2 meses a gente está em teste com soluções de playout em cloud, como daqui a pouquinho a gente vai poder mostrar. Como é que seria esse workflow para atender essa demanda? Acho que a gente poderia tocar em 3 pontos, talvez principais, né, quando a gente pensa num projeto de playout, né, que é a exibição, com a disponibilidade, a confiabilidade, e eu acho que um ponto que sempre é importante, mas nesse caso talvez seja mais também de segurança, né? Realmente, o que a gente usou para poder ter essa segurança e essa robustez no sistema, primeiro foi a questão da conectividade com a cloud, como chegar na cloud com segurança, né? Conversando com os grandes cloud providers aí para poder entender a melhor maneira de chegar. Então, a gente teve soluções de transportes, principalmente com protocolos que suportem uma baixíssima latência, né? Então, a gente está falando aí de ZIX, SRT, RIST e aí por diante. Então, a gente testou todos esses protocolos. Tem a parte de Direct Connect. Nesse ponto, a gente está ainda testando. Selecionamos e começamos a realizar POCs, realmente. E não tem jeito, a gente tem que entender como funciona e estressar o sistema. A gente trabalha aqui com software de gestão de programação, que é o GMDTX, onde a gente atualiza a nossa parte de exibição linear. E qual que foi a nossa sacada? Realmente, aqui na parte do playout em nuvem, a gente também está mandando a mesma lista, porque a nossa demanda aqui é de uma programação onde a gente troca apenas a parte comercial para o nosso OTT. Então, a gente tem várias praças, que são essas praças que a gente coloca no ar hoje aqui, né? Onde a gente faz apenas a troca comercial. Então, a programação ela é basicamente inteira, 90% dela é em cima de São Paulo e tem em 3 horas, mais ou menos, que ela está em cima das suas localidades. Então, o que a gente fez aqui? A gente realmente, conforme o GMedia ele lança a atualização para exibição linear, ele também manda para o playout e dessa forma aqui, através das sinalizações de SCPA que a gente seguiu nos cortes comerciais, a gente consegue diferenciar os comerciais entre os streamings. Então, você vê que a gente manda aqui para as afiliadas e as afiliadas mandam direto para a cloud. Hoje,
hoje, né, falando na migração, a gente ainda, nesse ponto, a gente está mandando para São Paulo, mas realmente a ideia é que a gente viu o provedor, a gente está com 2 canais, São Paulo e Rio de Janeiro, e os restantes aqui já estão encaminhados, porque esses daqui foram realmente aquilo que a gente fala que tem que ter segurança, foi o nosso laboratório. E o legal aqui disso tudo, que a gente, como a gente está falando de playout, uso de playout, em cloud, as vantagens, né? Então, você vê, a gente consegue mandar aqui para a V7 o playlist, ele está integrado com o nosso sistema de playout através de, você apenas troca a categoria, ele já faz o import automático para a V7, onde que ela tem uma análise da mídia para dar um OK, receber essa mídia, e dali você já tem a publicação, no caso a gente usa a Kamaia, aqui a publicação dos profiles, e ainda mais, qual que foi o ponto importante? A inserção de DAI, né, que aí a gente está usando aqui o DFP da Google para inserção comercial. Então, você vê, isso só foi possível, essa integração super rápida, porque a gente estava em cloud. Se a gente fosse fazer da maneira convencional, a gente, né, todo mundo sabe a dificuldade. E isso, você vê, aqui a gente está usando um terceiro para prover o nosso playout. E até em cima desses IoT aqui, uma enriquecida, tem aqui a parte de distribuição de conteúdo, onde foi desenvolvimento nosso aqui, onde a gente tem uma plataforma que a gente está contribuindo e recebendo conteúdo das afiliadas e das agências comerciais, e inclusive de terceiros aí, tem as nossas produções, alguns programas externos à Record, né, de terceiros, que usa essa plataforma. O que é legal dessa plataforma? Você sobe o conteúdo, ela já gera baixa, você consegue dar acesso restrito para cada um, então é um acesso condicionado, você consegue controlar quem faz o download, você já gera a baixa antes de fazer o download para você não onerar, você consegue, então, ter o controle de onde e quem baixou a sua mídia. Então, você vê, e isso tem essa integração aqui, você vê, a gente pediu para entregar aos comerciais, então toda a distribuição comercial e chamadas já é feita pela nossa plataforma. E isso aqui foi desenvolvimento interno. O que a gente aprende com isso? Que realmente não tem para onde a gente sair fora dessas soluções em cloud, e aonde que todo mundo está buscando desenvolvimento de softwares. E um ponto super importante realmente é você ter tua equipe podendo capacitada a suportar, porque você muda o foco das equipes, né? Aquilo que era on-premise, hoje é em cloud, e realmente os treinamentos com esses grandes cloud providers é essencial, né? Então, você vê, então tudo aqui é um ciclo que ajudou bastante a gente a desenvolver essas entregas. No final de tudo, é aquilo que a gente fala. Tecnicamente, a gente tem que fazer avaliação, operacionalmente tem que ser simples, e a parte financeira tem que ser vantajoso. Parabéns para vocês aí pelo projeto. Me parece um projeto bastante completo aí, como já falei, e acho que vai ser interessante aí como uma referência para vários que estão aí nessa jornada, né? Esse caminho para a nuvem, como você falou, é uma jornada. Eu tenho uma curiosidade, né? Como é que a equipe operacional recebeu isso? E teve alguns outros, algum highlight, algum ponto importante que você gostaria de destacar? Realmente, são pontos importantíssimos, né? Que a gente sempre discute. Eu falo para o pessoal que não adianta o produto ser bom se você não souber vendê-lo. Quem que é o nosso cliente, nesse caso, a parte operacional? E você tem que realmente sentar na posição e entender o que a pessoa está querendo. Claro, também fazer alguns filtros e explicar a ela quais vão ser as inovações e as vantagens que aquilo vai trazer. E sempre existe aquelas pessoas um pouquinho mais antigas que têm um pouquinho de resistência, que você tem que chegar numa boa conversa e mostrar e deixar a pessoa segura, porque realmente o ser humano, para a mudança, sempre tem uma pequena resistência aí nesse sentido. Então, na questão dos insights, eu acho que assim é realmente você pensar em quanto os recursos de cloud podem enriquecer o teu sistema e quão rápido você consegue escalar. 100% do que a gente precisou, a gente encontrou na cloud. Aquilo que não encontrou, você, com pequeno desenvolvimento, ou algum provedor está desenvolvendo aquilo que você consegue. Então, quer dizer, você hoje virou aquele cara que vai agregar
vários recursos, né, sempre balanceando com o custo. O que a gente fala aqui no Insight? Capacite a sua equipe. E é aquilo que a gente fala. Então, quer dizer, você está numa questão de feature proof, você está sempre no topo, né? Você estando dentro de uma cloud, a tua estratégia vai conforme a tua necessidade. O mundo está aberto, assim, eu acho que realmente a gente tem que abrir a cabeça, estudar, olhar realmente as possibilidades e, assim, degustar. Onde que vai aparecer as dúvidas, vão aparecer os desafios e é realmente essa motivação, motivar o teu time. Então, acho que os insights é mais ou menos por aí. Antônio, interessante, deu para ver aí pela sua empolgação, né? O projeto realmente está trazendo já resultados bem interessantes. Obrigado aí por ter compartilhado. Calvilha, muito obrigado. Só gostaria mesmo de agradecer aí a direção por acreditar na gente, o meu time por realmente suportar e correr atrás das soluções. A você pelo convite, a Sete, um abraço.